Voltamos com o programa Café com Direito e hoje achando uma resposta de forma constitucional para a gente concretizar os direitos que estamos reclamando nesses protestos. E a pergunta, é claro, está com o professor Martsung, que vai nos dar quais são as opções que o cidadão brasileiro tem para concretizar esse direito, essas correções, essas mudanças, não só na questão política mesmo, mas em todo o nosso processo mesmo, que aí vem na área tributária, em outro, que há uma necessidade aí sentida pelo cidadão. Essa pergunta, Sheila, acho que é o que vem de mais atual e de mais palpável diante de todo esse processo. Está todo mundo desejando uma mudança, mas a mudança que o Brasil precisa é uma mudança tão profunda, tão vertical, que a gente não sabe direito sequer por onde começar. É como se nós quiséssemos alterar basicamente tudo. Acho que até foi esse o sentimento da presidenta quando propôs uma nova Constituinte. Vamos começar mudando a Constituição. Só que a ideia dela parece não ter sido feliz, porque começou mudando exatamente o que não precisava mudar. Nós temos uma boa Constituição. A Constituição de 88 é uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, uma Constituição de redemocratização do país, uma Constituição que tem um caráter social importante, que tem um caráter dirigente, uma Constituição dita analítica ou dirigente, por ter várias normas programáticas, a caminhada do Estado brasileiro no sentido de realizar iria transformar de fato a sociedade, iria transformar de fato a qualidade de vida. A gente tem normas, por exemplo, como objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, proteger, resguardar a dignidade da pessoa humana. Não, utopia, uma vez que a gente utopia, se você tem a possibilidade de concretizar, ela deixa de ser algo impalpável. Isso é perfeitamente factível. E a gente pode ver, inclusive, que o Brasil vem caminhando nesse sentido. Nós temos ultimamente tido avanços. O Brasil tem tirado pessoas da linha da miséria, tem tirado pessoas da linha da pobreza, tem melhorado os índices de educação, tem melhorado na saúde. Claro que eu não estou dizendo aqui que nós estamos a mil maravilhas. Evidentemente tem muito a se fazer e há muitos defeitos, há muitos problemas no país. Mas nós temos que reconhecer que o nosso país está avançando, as instituições estão avançando. O fato de haver tantas pessoas nas ruas protestando e querendo mais já é um excelente sinal. Já é um sinal de que a população está ficando cada vez mais exigente, está acompanhando mais, está ficando mais criteriosa. Não é? Do ponto de vista do direito positivo, nós temos um instituto, que é a possibilidade de apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Infelizmente, na Constituição de 88, o processo para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular acabou ficando um tanto quanto tímido, porque é procedimentalmente muito difícil de reunir os requisitos necessários para a apresentação. A gente pode sistematizar isso basicamente dizendo que é preciso reunir 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional é uma massa representativa, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de assinaturas, só para propor um projeto, distribuídos em pelo menos 5 estados da federação. Esse 1% não pode estar localizado, portanto, em 1 ou 2, pelo menos 5 estados da federação, e com não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado. Uau! Ou seja, não pode ser uma pessoa de um estado, 2 pessoas no outro estado e o restante concentrado num estado apenas. É preciso que haja uma distribuição. A vontade seja distribuída em pelo menos 5 estados, com mais do que 0,3% do eleitorado de cada estado e pelo menos 1% do eleitorado nacional. Isso tudo, essa mobilização inteira, apenas para apresentar o projeto de lei, que começaria a tramitar na Câmara dos Deputados. Porque no nosso processo legislativo constitucional, nós temos legitimados parlamentares e legitimados extraparlamentares. O povo é um legitimado extraparlamentar. Quando o projeto é de iniciativa parlamentar, o parlamentar o apresenta em sua respectiva casa. Ou seja, é projeto de lei apresentado por um senador, o apresenta no Senado, inicialmente no Senado. Uma comissão de senadores no Senado. Um deputado federal na Câmara. Uma comissão de deputados federais na Câmara. Quando é o presidente da República, chefe do Executivo, o legitimado a iniciar o processo legislativo, ele o faz na Câmara. É um legitimado extraparlamentar. Assim também o povo começa na Câmara. Não é? Então, as nossas casas, ora atuam como casa iniciadora, ora como casa revisora. A Câmara é tipicamente casa iniciadora. A maior parte dos processos legislativos começa na Câmara. Um projeto de lei de iniciativa popular começa sua tramitação na Câmara. Mas imagine juntar 1% do eleitorado nacional, mais de 1 milhão de cidadãos, em pelo menos 5 estados da federação, apenas para começar a discutir um projeto. Muitas vezes esse projeto encontra N dificuldades jurídico-políticas de tramitação em cada uma das casas, até virar lei.
Aí a população às vezes perde até o interesse, perde o acompanhamento da proposta legislativa, não sente aquela mudança se realizar. Outro instrumento efetivo, importante, à disposição do cidadão é a ação popular, a qual todo cidadão é legitimado a propor, para proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, artístico, cultural, não é? Os direitos que são direitos tipicamente de terceira dimensão, ou terceira geração, que nos remetem à ideia de fraternidade, direitos que são de cada um, sem ser exclusivamente de ninguém, sem ser exclusivamente de ninguém. Mas só interrompendo, porque eu vou precisar que o senhor aprofunde, que você aprofunde, a matéria. Qual é a limitação da matéria? Esses quesitos que a gente, que tanto se está se fomentando, tanto se quer uma mudança emergente, poderia ser utilizando esses instrumentos? Poderia, perfeitamente, perfeitamente. No momento, a pauta está sendo reforma política. Isso. Não é? O objeto do plebiscito que está proposto é reforma política. Nós não sabemos ainda precisar sequer se o Congresso Nacional vai, de fato, convocar o plebiscito. Porque a competência é exclusiva do Congresso Nacional. A presidenta disse que não vai abrir mão, né? A presidenta não pode convocar. Ela está pressionando o Congresso do ponto de vista político e colocando o Congresso em xeque perante a sociedade, para ver se o Congresso, de fato, vai oportunizar à sociedade a participação. Já tem aí muitas manifestações apontando a exiguidade do prazo, alegando que não haveria prazo para realizar um processo de consulta popular e ainda um processo legislativo com tempo hábil para iniciar a vigência nas próximas eleições. Daqui a 2 anos. Ou para o ano já temos? Um ano apenas, um ano. Porque nós temos a exigência de anualidade para alteração do processo eleitoral. Não é? Então, até outubro desse ano de 2013, porque a eleição já é em outubro de 2014. Ou seja, nós temos poucos meses para fazer uma reforma dessa envergadura. Eu acho que está mais com cara de desviar o foco. É possível que sim. Prometendo algo que a população, por desconhecimento técnico, vai se contentar achando que vai resolver o problema, enquanto a gente sabe que não vai. Esse é um ponto. Por outro lado, a gente sabe também que a classe política, quando de fato deseja alguma alteração, a vontade política ocorrendo, se formando um consenso político, havendo uma vontade política, de fato, as tramitações são bastante céleres. E se a população pressionar? Os prazos são reduzidíssimos. Eles ficam até a semana toda em Brasília, né? E aprovam com muita rapidez. Mas voltando às nossas ferramentas, os nossos instrumentos dessas alterações. Eu penso que essas revoltas todas, essas manifestações todas, vão ter muita dificuldade de serem freadas, de serem atendidas. Porque são tantas as pautas, eu até me recordo de um cartaz que vi, é tanta coisa errada que nem cabe no cartaz. Veja, isso nos dá uma ideia da dificuldade de se atender às manifestações. O povo brasileiro é criativo. O povo brasileiro sabe se expressar como ninguém. Não é? E aí há tanta coisa a mudar, que mudar a legislação, fazer reforma política é uma parte do processo. Não é uma parte do processo. Que combater a impunidade é uma parte do processo. Que tornar hediondo o crime de corrupção é uma parte do processo. Não é? Nós vemos o Congresso trabalhando. O Congresso está, inclusive, tentando dar respostas rápidas. Processos que são impactantes estão andando, estão acelerando. O Supremo Tribunal Federal também se esforçando, andando. Não é? A Presidenta da República sugerindo. Nós vemos a classe política, de certa forma, se mexendo. Essa foi a grande virtude, para mim, de todo esse processo das ruas. As ruas fizeram os políticos acordarem e as instituições procurarem respostas para os anseios da população. Mas são muitos os anseios. A gente pode mudar a política por lei, pode mudar por emenda à Constituição, pode mudar até a própria Constituição, correndo sempre o risco de as instituições permanecerem problemáticas. E aí a população tem que estar vigilante, tem que estar se mobilizando. Nós precisamos passar por um processo de evolução educacional, de evolução cultural, de cultivar o respeito às leis, de cultivar o respeito à ordem, de ter realmente amor pelo país, amor pelo bem público, que é de todos nós, sermos, cada um de nós, fiscais efetivos do direito, fiscais da Constituição, para que a gente consiga ver a mudança pela qual tanto clamamos, a mudança pela qual tanto dizemos clamar, tanto torcemos, não é? É possível, por exemplo, mudar uma Constituição sem transformar muita realidade. Pode se transformar inteiramente a realidade jurídica, mas sem um maior grau de correspondência com a realidade social. Karl Lauenstein, por exemplo, tem uma classificação das constituições quanto à correspondência com a realidade. Fala em Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica, graduando o grau de correspondência entre a previsão constitucional e a realidade social. Às vezes a gente tem uma norma, por exemplo, nós temos aqui na Constituição o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 192, um limite de juros
reais em 12% ao ano. Esse dispositivo constitucional que limitava os juros em 12% ao ano é dispositivo originário da Constituição de 88, saiu da Constituição pela emenda 40 em 2003, portanto esteve por quase 20 anos na Constituição e não foi sequer aplicado, cumprido. Muita gente não sabe nem que ele existia na Constituição, outros tantos não sabem nem que ele saiu da Constituição. Por quê? Porque o povo brasileiro sente na prática as instituições financeiras cobrando juros de 100%, 200%, 150% ao ano, quando o limite constitucional era 12%. Não é? Era 12%. Olha aí, uma perda imensa que a gente teve, que poderia partir, né? Vai ser um novo tema para um cartaz desse. Agora, a esse respeito, Helena, sem querer lhe interromper, não, eu me lembro claro, da sempre oportuna crítica de Machado de Assis, lá quando se reportou a mudança da Constituição monárquica para republicana. E aí disse, a Constituição mudou, de fato, em Esaú e Jacó, a Constituição mudou de fato, mas também é possível trocar de roupa sem mudar de pele. Ou seja, a gente pode mudar as aparências, mudar o externo, mudar as roupagens, sem transformações profundas, sem transformações sensíveis na realidade. Agora, só para a gente fechar, Bob diz o seguinte, que a população, isso na realidade dele, mas eu transporto para a nossa brasileira, vive, e aí eu posso usar aqui no Brasil, vivia numa apatia em relação ao direito e à política. Eu espero que essa apatia ela tenha deixado mesmo de lado e que se preocupe o cidadão como um todo, não só a classe média, que é quem está se manifestando mais ainda em relação a isso, mas toda a população, e ficar atento e gostar de discutir política, querer discutir política e levar esse tema para todas as situações, né? E não o que a gente às vezes está acostumado a ouvir, que as pessoas se afastam e não gostam, que é politicagem. A politicagem partidária, que esses protestos já deixou muito claro que não é isso que esse movimento está buscando. Então, eu só tenho que lhe agradecer. Esse tema, a gente poderia estar aqui indo, mas a gente chegou ao fim, eu só tenho que lhe agradecer esse seu entusiasmo, essa aula, né? Que é isso, eu que agradeço. E o nosso telespectador agradece. E o programa Café com Direito vai ficando aqui essa semana. E na próxima semana, mais temas interessantes para você.